Olá, esse é o podcast Força SUS Floripa. Estamos aqui hoje com um tema muito importante. O meu nome é Igor Chaves, eu sou médico de família na rede municipal. Hoje temos convidados especiais para discutir o tema da população em situação de rua novamente, com enfoque de vulnerabilidade social, segurança alimentar. Para isso, temos aqui Ivone Maria Peraça, que é líder de movimentos sociais e vai falar um pouquinho sobre ela, e o Roberto, que também é líder de movimentos sociais, está agora coordenando a Rede com a Rua, que também congrega vários movimentos que dão apoio para a população em situação de rua. Muito obrigado pela presença de vocês aqui e gostaria que vocês falassem um pouquinho de vocês aqui para quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, começando pela Ivone. Pois então, que bom, obrigada por essa oportunidade, né? É um espaço bom para a gente dialogar sobre essa realidade. Eu sou daqui, natural dessa região, e atualmente eu respondo pela coordenação nacional da Pastoral do Povo da Rua. E por estar na coordenação nacional, eu também faço parte do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Pública para a População de Rua, o Comitê Nacional. E também, devido a isso, sou conselheira no Conselho Estadual de Direitos Humanos. Então, de fato, hoje, meu viés de atuação, o foco central é com população em situação de rua e na linha dos direitos humanos. Ah, que legal, Ivone. E o Roberto? Agradecendo também, Igor, pelo convite, um prazer estar aqui e uma honra muito grande estar ao lado da Ivone, essa figura fantástica, já histórica aqui da nossa cidade. Eu me apresento como um ator social ou um agente social, né? Porque dedico a minha vida, hoje sou aposentado, então dedico a minha vida a integrar esses coletivos que você mencionou, né, que estão debaixo da Rede com a Rua, cujo objetivo principal é a luta pelos direitos das pessoas em situação de rua. Legal. Então, gente, olha só que interessante. Florianópolis foi considerada a capital, é considerada a capital mais rica do país, segundo a FGV. Tem cerca de 15.331 famílias com Bolsa Família. Então, apesar de ser uma cidade considerada rica, tem cerca de 57 mil famílias em condição considerada de pobreza e podendo, inclusive, conviver com fome ou carência nutricional. Vocês conhecem essa realidade? O que vocês observam a partir dos movimentos sociais que vocês apoiam? Você sabe que em 1984... Você não tinha ainda... 4 anos. 4 anos? Então, pronto. Eu fiz uma escolha, na época, de morar numa periferia. Porque eu circulava pelo centro e eu encontrava, nessa época já, pessoas que desciam das comunidades para recolher comida no lixo. Então, eram pessoas que tinham casas, mas desciam para consumir do lixo. E isso não diminuiu. A tendência, isso só aumentou. Por quê? De fato, nós temos os desníveis sociais, né? Então, a gente tem hoje aí um grande número de pessoas muito empobrecidas que ainda, para dar conta da sua vida, dependem muito das doações e dos programas de doações, né? Então, nós vivemos, não é porque é uma cidade ou uma capital exuberante que dá conta de suprir essa necessidade, porque daria conta se a gente tivesse um sistema, né, um sistema econômico e financeiro que fosse mais justo, que dividisse um pouco mais a renda, né? Mas como nós não temos isso, nós vivemos num mundo em que o capitalismo, ele, na sua predominância, ele acaba enriquecendo alguns e empobrecendo outros. Então, a tendência é, de fato, a gente ter um grande número de pessoas empobrecidas e que, para conseguir viver melhor, dependem muito de doações. Não tem como eliminar, porque se você eliminar também as doações nas periferias e as doações nos lugares onde a pobreza circula, você vai ter que aumentar aí o índice de atuação na área da segurança. Então, quando nós investimos mais em segurança, nós investimos porque vivemos uma situação de empobrecimento muito grande. A pobreza, se não trabalhada, pode fortalecer a segurança.
E não vai dar conta. Não dá conta. Porque a pobreza na fome, ela é muito mais rápida e muito mais criativa do que a própria segurança. Eu acho o tema muito interessante, Ivone, porque tem, assim, às vezes parece que a gente perde um pouco da nossa humanidade, né? Eu fui criado também de uma forma em que era importante identificar pessoas com necessidades, que aquilo não... me foi ensinado que aquilo não era justo, que essas pessoas passarem por condição de sofrimento, falta de recursos, era algo ruim, algo não desejável na sociedade. Mas, e me espantei quando eu cresci, porque eu fui criado no interior, quando eu cresci e pude ir em algumas capitais e observar o quanto que tinha, porque na minha cidadezinha não tinha muita gente em situação de rua na época, né, que eu cresci. E aí, indo para cidades maiores, você vendo pessoas dormindo na rua, no frio, no relento, passando fome. E a indiferença que foi sendo criada, em alguns locais as pessoas passam, né? E aquilo é algo absolutamente normalizado, né? Eu não consigo. Você tem essa percepção, Roberto? Te incomoda isso? Totalmente. Esse, aliás, é um dos principais motivos de eu ter me engajado nessa atuação atual. Porque também tive o privilégio de ter acesso à educação pública de qualidade, consegui desenvolver meu próprio destino, digamos assim, econômico, financeiro, através daquela profissão que eu escolhi, e acabei indo para grandes centros exercer essa profissão por escolha. E aí, nesses grandes centros, principalmente, eu sofria muito vendo essa realidade. E perceba, Igor, que eu usei a palavra escolha. Né? E é isso que é retirado, assim, de forma dramática, das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Né? Nós temos o foco na população em situação de rua, pelos motivos que eu falei na abertura, porém, ao fazer as ações, a gente acaba convivendo com outras, como a Ivone mencionou, outras populações, outras parcelas da sociedade que estão em vulnerabilidade social. Então, acaba sendo realmente algo bastante impactante e acho que isso é o principal fator. O incômodo dessa situação é que nos leva a empreender a luta atual. Você sabe que você falou uma coisa interessante que eu queria que vocês comentassem, que existe um conceito que é o conceito da meritocracia. Esse conceito, eu não sei, eu não acredito muito, eu acredito até, em certa medida. Acredito que as pessoas, quando têm condições, elas têm capacidade de desenvolver habilidades e tal. Mas me parece que a sociedade dá condições para todos. O que você acha, Ivone, sobre isso? Eu primeiro queria entrar numa outra coisa que é quando a gente tem uma frase que a gente escuta bastante, né? Quando as pessoas falam, e a gente escuta aqui, né? Muitas vezes em Santa Catarina a população não passa fome. Né? Isso a gente escuta bastante em todos os lugares. Aqui não existe fome, as pessoas não passam fome. Agora, entre você entender que comida que encher o estômago, né, de comida pesada, que isso é matar a fome, de fato você supre um momento, mas você não supre as necessidades que o organismo dessa pessoa precisa. Então nós temos, de fato, uma intensidade de doação de comida, né, para a população de rua, para a população periférica. Se ela vai buscar uma cesta básica, ela vai acabar encontrando em algum local. Mas isso, imagina que são alimentos que você não tem a escolha, você não tem a possibilidade de escolher o que você quer comer, e nem se forem atender, forem para uma consulta com você, e você der uma receita do que ela precisa se alimentar para ficar bem, ela não vai conseguir fazer isso. Então, então a gente está falando de nós suprimos não a fome dentro da sua totalidade, da forma que deveria ser suprida, da forma que esse organismo precisa. Nós saciamos aquela necessidade básica. E aí, muitas vezes acontece, como eu acompanhei um caso, nós desenvolvemos um programa de inclusão na moradia. Nós já perdemos 3 pessoas na moradia e não perdemos porque não tinham comida.
Elas estavam na moradia, elas tinham comida, só que elas tinham um histórico anterior de tanta fragilidade no seu organismo que não deu conta. Não deram conta, de fato, morreram, né? E morreram na moradia já. Então, eu penso que, acho que isso a gente precisa, que é essa possibilidade de a pessoa também desenvolver, também ter condições de comer aquilo que ela precisa. Você tem muito idoso nessas comunidades e na rua que ninguém pergunta se você tem colesterol alto ou não, se você tem diabetes ou não. Comem o que se dá. Então, que sociedade é essa em que a gente não consegue mais se relacionar com as pessoas na sua dignidade como ser humano e como um corpo que precisa ser cuidado integralmente? A gente se acostuma, de fato. E muitas vezes a gente se acostuma a doar e aquilo resolve o nosso lado, que é o da consciência, que é o do alívio, que é o conforto de eu cumprir minha parte. Mas a gente não discute, de fato, qual é a dignidade, né, que esse povo precisa. Eu, nestas periferias dessa cidade, eu circulei e circulo muito tempo nas periferias da ilha, do continente, nas regiões. Muita gente sai das periferias de Florianópolis e vão para as periferias de Palhoça, periferias de Biguaçu, de São José, porque não conseguem mais dar conta da vida aqui em Florianópolis e vão para um lugar mais pobre para tentar sobreviver e tentar comer um pouco melhor, porque o morar melhor sem condições. São barracos sem condição nenhuma de vida, de uma vida mais saudável. É isso, esse primeiro tema que você trouxe é o que hoje se denomina segurança alimentar? É disso que se trata, Ivone? É disso que se trata. Hoje, quando a gente fala de segurança alimentar, a gente trata tanto da carência quanto da qualidade da alimentação. Hoje o Ministério tem um grande investimento, né, no governo federal, no Ministério da Saúde. E o Ministério investe muito no debate nacional sobre segurança alimentar. E investe muito na formação e na expansão, né, desse conceito maior, né, de que uma pessoa, para viver dignamente, precisa, de fato, ter suas necessidades supridas. Porque nós queremos que a pobreza produza, nós queremos que a população de rua produza, tome atitude, dê o passo, mas ela tem um estômago cheio, sim, de arroz, macarrão, pão, né? Mas ela não tem vontade de dar o passo, porque isso não resolve. Então, quando o Ministério hoje discute segurança alimentar, está discutindo esse conceito maior, de que ser é este, do que você precisa, e de fato que o país precisa desenvolver ações, programas que a população consiga ter suas necessidades básicas supridas. Básicas ainda. Né? Não vai nem para além, nem para as necessidades do sonho. O desejo, eu me lembro, trabalhei uma época em casas de acolhimento e aí a criança ou o jovem diziam, eu queria uma vontade de comer um chocolate. E o convênio não te permite comprar um chocolate. Que privação é essa? Né? Que você tem um projeto, um convênio, um suporte que não te permite comer alguma coisa que o teu corpo pede. Que tu vai comprar e eu vou comprar. Eu tenho vontade de tomar um café, eu vou procurar o café e eu vou tomar. Exatamente. Mas na população, essa grande massa empobrecida não tem condições disso. Não vive isso, querido. A gente vive numa bolha achando que o mundo é mais ou menos igual. Não é. Entra, desce, que você vai conviver com a dor e a miséria. E aí dá para a gente entender quando esse povo, às vezes, fecha o barraco, sai do barraco e vai para a rua porque não dá, tem que escolher. Pagar o aluguel ou comer. Então... E tem que parar para ouvir a história também, né? Sim, porque sim. se a gente não escutar a pessoa, a gente acaba... Não sente. Não se envolvendo com aquilo. Né? Se você ouve a história, olha, eu fui criado assim, eu tive privação, não consegui pagar as contas, tive determinada coisa que aconteceu na minha vida, meu pai adoeceu, minha mãe morreu, coisas assim, né? São histórias muito difíceis. Sim. Tem que ouvir, porque eu sempre
Hoje tem uma discussão, né, em os países afora, que é das reuniões online, né, então o governo economizar com passagens para as reuniões serem online. E aí eu tenho dito, né, quando aparece isso, cada vez mais, quando você faz isso, em alguns momentos eu creio que sim, você acaba de emergência, faz uma reunião online, discute o assunto e avança. Mas se não tiver frente a frente, você não se compromete. Você não dá o passo. A gente faz umas rodas de conversa nas segundas-feiras, com população de rua, e vem algumas pessoas de periferia, né? E para falar de si e falar dos seus desafios. E quando a gente escuta, quando termina a roda, eu penso sempre: que mundo eu vivo? Que vida é essa que gera tamanha pobreza? Tá. Diante de você tem pessoas graduadas, tem pessoas sensíveis, pessoas inteligentes, pessoas cheias de sonho, que não conseguem acessar o mínimo de uma alimentação saudável. E aí eu penso que essa proposta do restaurante popular, por exemplo, ela é uma proposta que ela vem em resposta a isso. Você consegue comer um pouco melhor. Né? Mas ainda é muito pouco, né? É muito pouco. Vamos segurar o restaurante popular, que a gente já chega lá. Roberto, você quer comentar sobre esse histórico, sobre essa questão, preocupação da Ivone em relação à alimentação, à segurança alimentar? Eu gostaria de complementar, você tocou no assunto sobre como você tinha visão quando criança ou adolescente, no teu local de moradia, e depois como foi conhecendo o mundo, foi vendo a abrangência de onde chegou isso, né? E a sociedade, ela sempre arranja uma maneira de rotular as pessoas. É isso que eu quis dizer. Então, no passado, dizia-se, olha, lá vai um andarilho. Aquela pessoa que não tinha onde morar, ele andava para lá e para cá, como as pessoas fazem na cidade hoje. Olha, lá vai o pedinte. Olha, lá vai o mendigo. Para as crianças, cuidado, o homem do saco vai te pegar. O homem do saco. O homem do saco já tinha na minha infância. Sim. Então, isso são rótulos que foram perpetrados na sociedade. Eu sou uma pessoa hoje com isso introjetado, vem na memória sem eu querer pensar. Sim. E isso chegou ao ponto de chamar moradores de rua. Agora são moradores de rua, não vamos mais chamar de mendigo nem nada, né? O que só piorou as coisas, porque a rua não é um lugar digno para morar. Então ninguém mora na rua. Aí mudou para pessoas em situação de rua. Por isso que eu fiz esse gancho, porque através da luta, né, das pessoas em situação de rua, desde um episódio dramático que aconteceu em São Paulo, na Praça da Sé, essas pessoas começaram a se organizar minimamente, e no período em que a gente tinha um governo mais sensível a essas demandas, a gente terminou obtendo uma política nacional para a população em situação de rua, que é o decreto 7.053, de 23 de julho de 2009. Dezembro, perdão. Então, eu queria só fazer essa amarração, quer dizer, que os rótulos sempre existiram, e hoje a luta já implementou alguns equipamentos um pouco mais adequados, não estou dizendo suficientes, mas um pouco mais adequados, né? E que mantém, digamos, a possibilidade de a gente ao menos sentar para dialogar com determinados setores da sociedade. Mas continuam a população em situação de rua, tá bom, mas é o cara que tá na rua, que não serve para nada, que não vai dar jeito nunca, que não vai sair disso nunca, não adianta nada gastar dinheiro com essa gente. Tá? Então esse é o pano de fundo que a gente continua enfrentando no dia a dia junto com as pessoas em situação de rua. E é isso, né? Porque o que eu quis dizer, né? Para mim, provavelmente para ti, eu não sei, a história da Ivone provavelmente tem algo também. Às vezes a gente quando é criado num lar, né, bem estruturado, com carinho, com amor da mãe, pai, aquela estrutura que nos protege também nesse ambiente de criação, depois vai na escola, tem oportunidade de estudar, de se alimentar bem, de ter todos os nutrientes necessários. A gente chega
para essa sociedade com uma vantagem daquele que sofre traumas na infância, daquele que nasce numa condição já de miséria, que às vezes o pai e a mãe têm que trabalhar o dia todo, não consegue dar atenção para o filho. Eu vivo isso, eu vejo isso todo dia trabalhando como médico numa periferia de Florianópolis. Porque, e aí com todo respeito, o que eu quero dizer é que é uma população vulnerável, né? Então você percebe que essa coisa meritocrática, ela é ilusória. E as pessoas, elas usam isso para se descomprometer. Sim. E é esse o ponto, para dizer, para rotular. Dizer assim, não, mas ele tem oportunidade, se ele quiser ele estuda, se ele quiser ele trabalha e vai atrás. Às vezes é difícil para alguns, mas não tem o que fazer. E isso é um grande conto de fadas, porque a gente não consegue dar essa estrutura, né? E aí eu queria que vocês comentassem sobre a estrutura mínima. Nós precisamos dessa estrutura mínima. O que vocês percebem que falta nessa sociedade? E aí, para dar essa estrutura mínima, que é um problema, e aí chegando no restaurante popular, depois que eu quero também conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Eu acho que as pessoas querem ouvir um pouquinho sobre o restaurante popular. O conceito do merecimento, ele é... A gente aprendeu isso, né? É cultural, né? Merece ou não merece. Hoje tem muito debate, né? Muito empenho nacional para que a gente, de fato, consiga entender melhor o conceito do direito, né? O direito à vida, o direito à dignidade, o direito a uma alimentação saudável, o direito a uma moradia saudável. E hoje, inclusive, se discute melhor, né, o direito a uma moradia social. Não se está nem falando de moradia propriedade, né? E por quê? Essa redução, né, que vem vindo da infância, olha, e eu vou te dizer, eu já passei fases nessa cidade, em Florianópolis, por exemplo, de levarmos uma criança de periferia, às vezes, de uma comunidade empobrecida, para o médico para poder fazer, porque a criança estava doente, e aí eu pessoalmente já ouvi muitas vezes os laudos médicos de que a criança tinha um mau desenvolvimento por desnutrição. Voltamos para a história anterior, que é porque o que ela consumia não tinha os nutrientes necessários. E aí a gente exige que ela tenha um comportamento saudável na escola, que ela já tenha as dificuldades na família. Agora, nas comunidades, a vida é muito voltada para aquele cotidiano. A gente raramente tem numa comunidade, por exemplo, espaço de lazer. As pessoas ficam dentro de casa, não tem uma área maior para um lazer coletivo. Né? É muito raro. São poucas comunidades periféricas ou empobrecidas que têm isso. As casas são reduzidas. O acesso, se nós pegarmos, hoje tem melhor mobilidade por causa dos ônibus, né? Isso foi um avanço, uma conquista, né? Mas em algumas comunidades o acesso a uma educação melhor, com um pouco mais de empenho, mas tem algumas que já têm, a educação já é fragilizada, as escolas estão tendendo a fechar porque não tem aluno suficiente. Né? Esse esforço da família de que o filho completou a idade de jovem aprendiz, incluir como jovem aprendiz para aumentar a renda da casa. Né? Então, o desafio das comunidades empobrecidas, ele é muito grande. E quanto maior, e eu já morei aqui no centro, eu já morei aqui vários anos, depois eu fui para o Monte Cristo vários anos, depois eu fui para Palhoça vários anos. E aí eu vou te dizendo, quando no centro as periferias viviam um tensionamento mais empobrecido. E a luta para que a urbanização chegasse. Quando chega a urbanização nas periferias do centro, a vida se encarece e essa população mais pobre vai migrar para uma área mais empobrecida, mais distante. E quando lá também chega a urbanização, ela vai migrar para uma área mais pobre em Palhoça, por exemplo. Né? E aí, se você sai, o padrão hoje de vida de comunidades empobrecidas mais centrais, eles são um pouco melhor, mas você passa e você diz, nossa, que comunidade linda. Entra nas casas. E aí você vai entender o grau de dificuldade que é, né, para o pai e a mãe darem conta de pagar as contas e darem conta de viver, né, de manter uma vida mais digna.
Então, quando a gente está falando de que merecimento, de fato. Porque são famílias que ralam muito, trabalham muito para dar conta de pagar as contas. E sem equipamento, muitas vezes, né, na comunidade. Eu vejo assim que até para criança, hoje com a história do conselho tutelar, da escola notificar quando você identifica isso eu acho que é um avanço. Sim. Porque garante ali para a criança que ela esteja na escola, né? Mas aí chega o adolescente. E a gente tem poucos projetos de lazer, de ambientação cultural, de incentivo, de apoio escolar para adolescentes. E aí o adolescente fica solto e muitas vezes não termina os estudos, não vai para frente, não consegue nem o acesso ao primeiro emprego, porque tem que estar estudando e às vezes ele desiste. Então falta muito isso. E tem um outro aspecto que é interessante, que eu acho que que você falou um pouco, Ivone, que as pessoas nem sempre têm oportunidade de ter alimentos saudáveis. Então, quer dizer, você trabalha o dia inteiro, o que você vai procurar? Às vezes é o salgadinho, o carboidrato, a gente não tem muitas feiras nas comunidades, assim, às vezes o acesso é difícil, ou a família trabalha o dia todo, não consegue ter acesso ao alimento. Como são baixos os salários, às vezes não consegue ter acesso à carne. Sim. Né? Então, e aí isso vai repercutindo na carência nutricional, na diabetes, na hipertensão, excesso de sódio. É vendido pela mídia muitos alimentos industrializados, daí você vai ver nas periferias muito consumo de refrigerante, de salgadinho, então você vai acumulando problema e isso vai impactando na família. O que você acha disso, Roberto? Você percebe isso? Isso digamos assim, salutar. Ele acontece a todo tempo. Até mesmo quando as pessoas se aproximam para fazer um pedido, né? Por exemplo, se eu entro numa padaria, geralmente tem alguém ali que me pede algo. Né? Ele pede, pode comprar um salgadinho para mim? Um salgadinho. Aí, quando eu tô com tempo, com disponibilidade, eu vou lá e digo, olha, vou trazer uma refeição para ti. Sim. E trago lá algo um pouco mais como eu comeria na minha casa. Sim. Né? Então, é muito assim, recorrente, né, haver esse tipo, vou resolver rápido, como a Ivone estava falando, para encher a barriga. Né? E se tiver 3 pessoas, o Igor, o Roberto e a Ivone, passarem com diferença de 5 minutos, ele vai comer 3 salgadinhos. Ele vai pedir para o Igor, vai pedir para o Roberto, vai pedir para a Ivone. Ele enche. Né? A gente também, na Rede com a Rua, tem ações de distribuição de comida à noite, todos os dias, todas as noites. E as pessoas comem daquela comida e vão ao restaurante popular e vão a outro abrigo, porque elas têm na cabeça a ideia de que precisam comer, porque não sabem se amanhã vão ter. Né? Então, é bem característico mesmo, assim, as pessoas não olharem para o que estão comendo e, como você falou, a disponibilidade maior são dos alimentos ultraprocessados, né? E os com excessivo grau de gordura saturada, de sódio, essas coisas. Então, todo esse mecanismo pode desestruturar de uma forma uma família, um lar, e algumas vezes essa desestruturação, seja do indivíduo ou de uma família, leva a pessoa a chegar em situação de rua, que é a população que vocês... Sim. Quais as histórias que vocês pegam de causas das pessoas estarem nas ruas? O que vocês percebem? Veja só, você me fez pensar numa coisa. Eu fui para o norte de Minas, eu já fui 2 vezes para o norte de Minas, para aqueles municípios lá onde nem água tem, que ainda tem aquela reserva, aquelas cisternas que era um projeto do governo anos atrás, né, para acumular água. E lá eu conheci mães com filhos em casa, pais idosos em casa e muito poucos homens jovens. E aí, cadê seu esposo? Foi para a cidade procurar trabalho. E onde ele está? Não sei, foi para... E aí, vem para o sul, né? E já, quanto tempo? Já faz uns 2 anos, uns 3 anos, uns 4 anos. Tem notícia? Não. Isto lá. Aí, aqui, eu consegui entender, às vezes que eu ouço uma pessoa, um homem, um jovem, às vezes de 30 e poucos anos, na rua, e ele está te dizendo que ele veio vindo
Brasil afora, na busca de trabalho. E aí ele vai chegar nas cidades e não vai acabar encontrando. E pelo percurso que ele faz, ele acaba se acostumando também a sobreviver no cotidiano da rua. E aí a gente diz, muitas vezes eu faço isso, eu digo, você quer telefonar para sua esposa, para os seus filhos, para o seu pai, para sua mãe? Não, eles não podem saber que eu estou nesta condição. Então veja a ilusão que é de quem está lá na espera do seu ser querido, né? Mas de quem que está aqui que não quer que a pessoa de lá saiba da sua miséria. Então, primeiro, esse é um dado muito comum de se encontrar na rua. Outro dado muito comum de se encontrar em situação de rua: pessoas que foram adotadas de crianças e foram devolvidas a algum equipamento público, abrigos. Então, são crianças resultantes de abandono 2 vezes, né? Pelos primeiros e depois por quem os adotou. Outro, muito comum hoje, e eu acho que mereceria uma pesquisa em Santa Catarina, que é quantos em situação de rua que foram criados pelos equipamentos Funabem, Fucabem, Febem, sabe? Quando tinha esses programas de governo que criavam aquela meninada todas juntas, lá o Dom Jaime Câmara em Palhoça. É comum você encontrar pessoas na rua que te dizem que foram criadas nesses equipamentos. E aí, depois, tem um outro volume de pessoas na rua que são estes que foram exitosos na vida. Tiveram dinheiro, tiveram empresa, tiveram carro, família, são avós, mas entraram num processo de depressão profunda. Adoecimento. Aí tem vários assim, são vários assim, que aí entrou num processo de depressão profunda e acabou indo parar na rua naturalmente, assim, não tem... E hoje, os mais recentes, eu vou te dizer que são pessoas que tiveram algum dinheiro, que pagaram algum hotel, algum hostel na esperança de em 2 meses, 3 meses se recolocarem na cidade e não se recolocaram e o dinheiro acabou e o que sobrou foi a rua ou a passarela. E aí eu volto, né? Esse serviço ofertado, né, que é do restaurante popular, ele estar acontecendo em Florianópolis e deveria ter outros, né? Deveria ter um restaurante popular no norte, deveria ter um restaurante popular no continente, deveria ter um restaurante popular descentralizado, não só esse nosso aqui, né? Porque é um programa que ele traz mais humanidade para este povo que usa, que não é só a rua, porque o restaurante popular ele é para povo trabalhador. Ele não é para a população de rua. A população de rua também se serve dele. Mas ele é para o pessoal que vem para o comércio, vem lá da Palhoça, Santo Amaro, trabalhar e pode comer melhor e de uma forma mais barata, né? Então, ele é um programa bom. É um programa que veio e que precisaria ser aumentado. Agora, é uma luta, é um esforço que tem que se fazer constantemente, né, para que, de fato, ele seja expandido e a gente não viva o conflito que a gente viveu aí em Florianópolis, com esse tensionamento de querer separar os que incomodavam dos que não incomodavam, né? Isso tem que... Roberto viveu muito isso, né, Roberto? Você quer comentar sobre o que aconteceu ali? Então, de fato, eu só queria acrescentar, com o pedido de licença da Ivone, 2 outros grupos que a gente também acaba conhecendo em trajetória de rua, que são as pessoas que saíram do sistema penitenciário, do sistema carcerário, porque muitas vezes são jovens, na maioria das vezes pobres, né, negros ou não brancos, né? E que após cumprirem suas penas, tem uma portinha aberta e vai para a rua, porque não tem outro lugar para ir. Né? E também os imigrantes. Nos últimos anos, a gente também teve um afluxo muito grande de imigrantes. Essa semana, por exemplo, porque todo mundo vai pensar logo no Haiti, essa semana a gente recebeu uma pessoa francesa. Era um francês, esteve na nossa roda de conversa, contando a situação dele, a trajetória dele, né? De rua. Então, feito essa adição desses grupos que também a gente tem encontrado, o restaurante popular, ele veio, digamos, já falei agora há pouco, que a Rede com a Rua tem a tarefa de fornecer alimentação à noite, né?
Mas nós também, a partir do momento em que o restaurante popular foi inaugurado, a gente começou a incentivar a população de situação de rua a frequentar o restaurante. Por quê? Porque a gente faz uma distribuição limitada, né, dentro das nossas possibilidades financeiras também. E lá no restaurante popular as pessoas podem comer 3 vezes por dia, café da manhã, almoço e jantar. Então a gente também começou a fazer esse trabalho de aproximação e sim, temos hoje um afluxo muito grande. Eu não lembro exatamente o número, mas algo passado pela Secretaria de Assistência Social, que hoje em torno de 96% das refeições servidas são gratuitas. E só 4% são pessoas que pagam, como a Ivone citou, né? Trabalhadores, trabalhadoras, não que as outras pessoas não sejam, mas que estão numa condição fora da rua. Então, esse é um movimento que foi resultante de uma luta, né, a estabelecimento do restaurante popular, e a gente faz toda essa aproximação da população de rua para ter uma melhoria, digamos assim, na sua alimentação. Mas houve um movimento de pessoas... Um tensionamento, né? Um tensionamento contrário à população em situação de rua utilizar o equipamento. Teve isso porque... aquilo que a gente fala, as pessoas têm os seus pertences, né? O seu cachorrinho, né? Até mesmo o seu companheiro, sua companheira, a todo momento, no mesmo momento, né? Então, essas pessoas em grande, né, fluxo no restaurante popular, por ele estar situado numa das avenidas mais movimentadas ele de tem horários de funcionamento? Tem horários. Então, tem uma concentração ali, as pessoas do entorno, né, principalmente pessoas que moram dali, nos prédios e casas ao redor, iniciaram meio que um pedido para retirar o restaurante popular daquele local. Foi assim que começou, né? O pedido da população: olha, não funciona muito bem, não comporta todo mundo, as pessoas têm dificuldade porque não existem banheiros públicos nessa cidade, então as pessoas estão ali e acabam sujando a rua, né, em alguns momentos. E isso foi entendido pela prefeitura como um caminho para proibir o acesso das pessoas, né? E aí a gente se mobilizou também com audiências na Câmara dos Vereadores e tal, para mostrar que isso não é um caminho viável, né? E foi muita discussão, muito embate, mas atualmente a gente não tem mais visto movimentos da prefeitura nesse sentido. Você sabe que ali antes, nesse mesmo corredor, era o Cine. As pessoas amanheciam em fila para pegar entrevistas de trabalho. Então, aquela passarela que tem ali embaixo do restaurante sempre foi um acúmulo de pessoas, a vida inteira. Eu só não entendi por que o acesso do restaurante também não foi aberto por trás. Porque naquele espaço atrás é um pátio enorme, tem um portão totalmente livre para isso, então eu não entendi ainda. Porque, ora, se você concentra, você de fato faz a fila para esperar e você concentra pessoas, primeiro que você já concentra pessoas que já vão achar que a comida não vai ser suficiente. Depois elas já estão de fato com muita vontade de comer porque está ali, né? É o horário das refeições. E ainda mais os tensionamentos que foram se criando em volta, o natural é que aquele conflito acontecesse. Não tinha outra saída mesmo. Então, eu penso que... Eu até propus em alguns lugares, defendendo, né, de que tivesse o acesso pela frente e o acesso por trás, porque por trás você conseguiria fazer uma área coberta, não teria exposição ao sol, exposição ao vento, exposição ao frio, à chuva, que tudo isso só complica a vida das pessoas, né? Perfeito. Mas eu acho que agora acalmou. E acalmou também porque abriu mais refeições na passarela, né? Então, você tem aí hoje uma possibilidade de refeições na passarela dos que dormem, você tem mais refeições naquele espaço formativo e você tem refeições no restaurante. Então, isso deu uma descentralizada, né? Ampliou o serviço. Que talvez seja uma solução. Quando você tem locais descentralizados, você não tem concentração, né? Justamente, E aí diminui a possibilidade de tensão, né? O que chamou a atenção à época, só complementando, né, é que os agentes da prefeitura começaram a divulgar que o problema era porque as pessoas brigavam
dentro do restaurante. Porque as pessoas, às vezes, chegavam alcoolizadas dentro do restaurante. Porque as pessoas tinham lá utensílios, vamos dizer assim, que se aproximavam de uma faca. Né? E a gente sempre combate esse tipo de atitude, que, mais uma vez, é discriminatória, porque nas boates de final de semana em Florianópolis acontecem brigas enormes. Né? As pessoas levam todo tipo de substâncias que quiserem nos seus bolsos para lá e para cá, pessoas brancas, ricas e tal, e ninguém é abordado para ver se tem substância. Né? E se levar objeto, muitos andam armados também. Então, essa é uma tentativa de ter uma solução diferente do que a Ivone está propondo, de ampliar, melhorar o acesso, tentativa, mais uma vez, de rotular e dizer, então, tem que tirar, tem que proibir. Ainda bem que a gente tem já uma posição trazida pelos órgãos de defesa das pessoas, né, as defensorias, de que não há meio disso acontecer. Não tem como proibir. Não tem amparo legal, né? Não tem amparo legal para proibir. Então, realmente, a prefeitura recuou, não vou dizer que recuou, mas está trabalhando nesses outros equipamentos que a Ivone citou para ampliar a oferta. Aí eu volto lá para a escolha. Ampliem, deem mais qualidade, as pessoas vão escolher onde querem comer. Entendi. A gente falou aqui que garantir alimentação para as pessoas é uma questão de direito humano, é uma questão de dignidade, é uma questão de saúde pública. Para garantir essa alimentação saudável, garantir essa dignidade, o acesso à alimentação, que políticas públicas a gente deveria fazer, na opinião de vocês? O que nós precisamos para Florianópolis para garantir a alimentação para a população e, em especial, para a população vulnerável? Você sabe que durante muitos anos, a gente, em outros tempos, né, nós desenvolvíamos nas comunidades empobrecidas a luta para que dentro das comunidades tivessem as feiras comunitárias, né, com preço mais acessível, que tivéssemos aquilo que hoje se chama que depois foi se transformando em direto do campo, né? Mas eu penso que uma das primeiras ações, de fato, é o investimento dentro das comunidades. Porque aí você fortalece o processo organizativo, você tem, de fato, uma vida mais comunitária, né? De solidariedade, de entreajuda, de troca. Tem aí os programas do governo federal, que são das cozinhas comunitárias, das cozinhas solidárias, né? Então, tem programas que estão vindo. Agora abriu edital para cozinhas comunitárias, para 100 cozinhas comunitárias, né? no país. Então, eu defendo de que a primeira coisa seria, de fato, olhar para dentro da realidade das periferias para identificar dentro dessa realidade a sua fragilidade. Mas não, porque às vezes a gente fica focado em aumentar a quantidade de cestas básicas. Aí você tinha antes uma cesta básica grande, bastante grande, uma cesta básica melhor, mas você tinha farinha, fubá, sal, que sobrava aquilo nas comunidades. Agora você tem uma cesta básica menor, que não tem a farinha, que não tem o sal, não tem o fubá, mas também não tem o óleo e não tem o café. Né? Então, hoje você enfraqueceu a tal da cesta básica de mercado, né? Então, eu penso que, primeira coisa, é essa relação do poder público com as associações de moradores, com os conselhos comunitários, com as organizações comunitárias, para identificar, apoiar, fortalecer esse processo organizativo. Porque lá dentro, a comunidade sabe do que ela precisa. Né? Isso, para mim, seria fundamental. Ao invés de você ficar achando que só a descentralização dos restaurantes dê conta, não dá conta. Agora, se você cria programas que fortalecem a base, fortalece a organização comunitária e também amplia restaurantes popular, você acaba propiciando a essa pessoa que sai de casa de manhã cedo e só volta no final do dia também se alimentar melhor a partir do seu trabalho. Então, pensar, de fato, um programa de suprimento mesmo, né? Um programa mais integrado de alimentação. Porque eu acho importante frisar, Igor, que a Ivone citou os programas, né? Alguns que ela citou são do governo federal e a gente conhece alguns também do governo estadual. Agora,
as pessoas não vivem na esfera federal nem na esfera estadual, elas vivem no município. Né? E a boa parte desses programas, se não todos, tem que ter a adesão do município e depois a própria instrumentalização, institucionalização, né, das políticas públicas a partir do programa. E isso, geralmente, quase 100% das vezes, precisa de um projeto, que é a Câmara de Vereadores que conduz e implementa. Citei dessa forma porque só vai acontecer na municipalidade, porque é muito diferente. Mesmo a gente olhando aqui para a Grande Florianópolis, tem coisas muito diferentes acontecendo em cada uma das cidades. Então deve ser muito específico para cada uma delas, né? E por fim, toda essa movimentação em direção à implementação, a gente entende que deveria ser política de governo e não uma política uma política de Estado e não uma política de governo. Tá? Então, a gente entende que deveria ser uma política de Estado e não de governo. Por quê? Todos esses programas precisam, como tudo na vida, dinheiro, recursos financeiros. Então, se um governante implementa, coloca um orçamento e o seguinte retira o orçamento, as pessoas voltam para onde estavam antes. Gente, muito obrigado por vocês virem aqui hoje, mas infelizmente o papo tá muito bom, mas nós temos aquele limite de tempo, até para as pessoas, né, pedirem outros e a gente conversar mais em outro momento, mas eu queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês sobre o tema, sobre o que vocês gostariam de deixar de mensagem desse nosso bate-papo de hoje. Posso começar, Ivone? Vou ser bem breve. Como a gente citou aqui, a gente interage, conversa muito com a população em situação de rua. A gente tem rodas de conversa, cujo método é ouvir as histórias. Então, eu conto a minha história, assim como as pessoas contam as delas. E com isso a gente se fortalece e consegue trabalhar as questões mais impactantes. É por isso que a gente tem uma abordagem que é ouvir as pessoas. Para trabalhar com qualquer grupo social, é muito importante ouvir. Para esse grupo, é mais ainda. E toda ação que a gente implementa, ela tem origem nas conversas com as pessoas. Então, a partir delas, a voz da rua é que inicia qualquer movimento em direção a essa transformação que a gente deseja. Obrigado, Roberto. Bom, o que eu quero trazer é que, de um modo geral, nós somos acostumados e acostumadas a olharmos para uma situação frágil e geralmente julgarmos a situação. É isso por causa disso. O convite que eu faço, né, é que a gente, ao se relacionar com uma situação de maior vulnerabilidade, que a gente se esforce por identificar nessa situação o potencial criativo que ela tem. Porque os mais vulneráveis, independe se está dormindo na marquise ou se está dentro de uma casa empobrecida na periferia, tem ideias, tem projetos, sabe o que fazer para sair. Precisa ser ouvido. Vou reforçar, né? Então, assim, eu diria que se você não pode fazer mais nada, não tem tempo, não tem condições e tem medo, pelo menos mude o pensamento, né? Não empate tempo em ficar julgando, mas sim em identificar o potencial existente ali, o potencial criativo. Mas se puder, apoia. Apoia aquela luta social, apoia aquela iniciativa social que nasce da periferia, apoia aquela iniciativa que nasce da organização da rua, porque a população empobrecida, e não importa o grau de empobrecimento, ela é criativa e ela sabe o que fazer e o que precisa para sair. Basta ser ouvida e considerada e apoiada. Obrigado, gente. Obrigado por quem nos ouviu até agora. É isso aí. Força SUS. Continuamos aí com outros temas. Obrigado.